Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Menezes, eu sou uma alcoólatra hoje buscando recuperação. Recuperação essa um dia de cada vez, só por hoje. Café sóbrio, né? Eu sempre lembro de uma reunião que tinha logo cedinho, 7 horas da manhã, em um dos grupos que eu frequentava, quando eu comecei nas Irmandades. Era 7 horas da manhã, era uma reuniãozinha chamada Café Sóbrio. E era muito boa aquela reunião. Nossa, era uma reunião assim que recarregava as baterias pro resto do dia, né? Era uma reunião que naquela época, 7 horas da manhã, muita gente chegava atrasado no trabalho, quem trabalhava, e quem não trabalhava passava por ali antes de procurar emprego. Era um espetáculo. E por ali nós ficávamos durante algum tempo falando sobre recuperação. A recuperação é uma coisa que parece que dá essa impressão que parou de beber, acabou, não precisa de mais nada. Ah, tá bom! Para algumas pessoas é assim mesmo. E para algumas pessoas fica bom só parar de beber. Para mim não. Eu faço parte daquele time das pessoas que têm problemas demais para só parar de beber. Parar de beber só, para mim não ia resolver. Ainda bem que quando eu cheguei dentro do AA, o AA veio com todo um conjunto de espiritualidade, falando em princípios espirituais, falando de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, 12 promessas, né? O AA vinha com a promessa. Porém, a promessa de AA na minha vida, ela não vai ser realizada caso eu não faça uma coisa chamada atitude, caso eu não tenha atitude. A palavra recuperação termina em ação. A palavra oração termina em ação, né? E há de se ter uma atitude, há de se ter uma ação. Porque parar de beber e ficar parada, poxa vida, para mim ia ser muito pouco e para mim não ia dar certo. Aí vem, né, o AA e fala assim para mim, quando a fé está perdida, na nossa reflexão diária de hoje. Às vezes o AA é aceito com maior dificuldade pelos que perderam ou rejeitaram a fé do que pelos que nunca a tiveram, pois acham que já experimentaram a fé e esta não lhes serviu. Experimentaram viver com fé e sem fé. Embora eu compreendesse melhor, estava tão seguro de que Deus tinha me abandonado que ao final tornei-me provocador e mergulhei numa bebedeira. Minha fé tornou-se amarga e não foi coincidência. Aqueles que já tiveram uma grande fé atingem o fundo com mais dificuldade. Levou tempo para que minha fé reacendesse. Mesmo tendo vindo para o AA, eu estava intelectualmente agradecido por sobreviver a tão grande queda, mas meu coração sentia-se endurecido. Ainda assim, eu persisti com o programa de AA. As alternativas eram muito tristes. Continuei voltando e aos poucos minha fé foi ressurgindo. Nosso segundo passo fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre reacender uma fé. Fala muito sobre buscar uma fé. Buscar uma fé, inclusive uma fé que funciona. Não é uma fé cega. Não é aquela fé que, deixa pra lá, né? As coisas vão se resolvendo, que não tem remédio, remediado está. Isso é desdém. Isso era o desdém que eu mesma, muitas vezes na minha vida, fiz. Isso é procrastinação. Não querer tomar atitude, ter preguiça, deixar para depois, não ter atitude com nada, sabe? E aí eu ainda venho aqui ó, no melhor do Bill, no livro azul, o Bill coloca aqui assim, ó. Não é o fato de dar que está em julgamento, mas como dar. É isto o que, com frequência, faz a diferença entre fracasso ou sucesso. No momento em que fazemos o nosso trabalho como um favor, o alcoólico começa a confiar em nossa ajuda, e em vez de confiar em Deus. Ele grita pedindo isto ou aquilo, dizendo que não pode dominar o álcool enquanto suas necessidades materiais não forem atendidas. Pura bobagem. Alguns de nós sofremos golpes muito duros para aprender esta verdade. Com emprego ou sem emprego, com mulher ou sem mulher, simplesmente não paramos de beber enquanto colocamos a dependência de outras pessoas acima da confiança de Deus. Por quê?
Muitas vezes eu tenho essa dificuldade, né? Eu lembro quando eu cheguei dentro do programa, eu mesma tinha essa dificuldade. E eu acreditava muito no material, porque eu acreditava muito no ter. Ah, eu vou parar, não tem emprego. Ah, não vou parar de beber, né? Não tenho dinheiro. Ah, não vou parar de beber, né? Então é a coisa do ter. A coisa do ter pegava mais forte que a coisa do ser. Mesmo porque, quando eu estava na ativa, viver a minha vida com um copo na mão, né? Então eu sempre acreditava no ter e não no ser. Eu não acreditava em mim. Embora um poder superior acreditasse em mim, eu não acreditava em mim. Isso ficou muito difícil. Por épocas de ter parado de beber, eu lembro que eu não tinha um gato para puxar pelo rabo e um mosquito para dar de comer. Eu não tinha um tostão no bolso, eu não tinha para onde ir, eu vivia um relacionamento abusivo, né? Abusivo, inclusive, da minha parte, que também era bastante abusivo. Eu vivia com uma pessoa que era conivente com as coisas que me eram convenientes. Era uma pessoa que me facilitava a ativa, então, para mim, estava tudo certo, conviver com aquela pessoa. Jamais na minha vida parei para pensar que eu vivia uma relação abusiva. Só fui parar para pensar nisso depois que eu cheguei dentro de um programa de recuperação. Vivi 12 anos com a pessoa num conflito, uma coisa terrível, uma coisa medonha. Era um vucu-vucu, era uma coisa assim que até hoje, ainda ontem estava eu a conversar com algumas pessoas e eu estava lembrando dessa fase da minha vida, né? Eu tive, inclusive, que esperar a criatura sair de casa, na época, né, porque eu ainda convivi com a pessoa por 4 meses, eu só consegui viver com essa pessoa por 4 meses depois que eu consegui entrar em recuperação, porque a pessoa não queria vir para o programa, não queria saber de parar de beber, de parar de usar, de parar de nada, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e tomei a decisão, né, tive a atitude de cuidar da minha vida. O que eu ia fazer, eu não sei. Aonde, não sei. Como, não sei. Eu sei de uma coisa, que eu não ia poder esperar ter alguma coisa para daí, então, começar a entrar em recuperação. Eu me sentia na necessidade de começar a entrar em recuperação naquele momento, naquela hora, não importa como. E aí eu tive esse despertar espiritual de realmente fazer isso. Passei por N situações não muito agradáveis, porém o poder superior sempre colocou no meu caminho pessoas, né, e situações para ir me ajudando e eu ir conseguindo, né, refazer algumas coisas, refazer alguns caminhos, refazer alguns passos, né, arrumar um cantinho para ficar. Eu lembro que na época os companheiros mesmo, né, me ajudaram a ter um quartinho numa pensão, numa pensãozinha, né. E ali eu fui começando minha recuperação, foi funcionando, e só por hoje eu estou aqui. Acredito muito nesse poder superior,